Riquinha, por aqui não sabe tão cedo. Eu ganhei uma oferta e eu queria comprar uma coisa. E o que é que tu queres comprar? Eu penso que o tio Zé tem aqui. O que é que a minha loja não tem? A minha loja tem de tudo. Pois é, então eu queria um aquário com um peixinho. Um aquário? E qual aquário que tu queres? Eu tenho muitos. Pois, mas eu acho que o meu dinheiro só dá para um aquário pequenino. Vamos lá ver isso então, porque eu tenho vários aquários. Tem grandes, tem pequenos e tem médios. Então vamos lá ver os aquários que eu tenho. Tá bem, vamos lá. Estou tão feliz com o meu aquário, o meu peixinho. É verdade que não pude comprar um daqueles bem grandes, mas não faz mal, estou bem feliz com o meu. Agora tenho que ir ter com o Zeca. Espera só até ele saber do meu aquário. Vou convidá-lo para ele viver o meu peixinho no aquário. Uau, o teu quarto está mesmo espetacular. Não achas? Sim, ficou bem fixe. Mas tu não imaginas, eu ainda tive mais uma surpresa. Outra surpresa? Eu não te disse que tu ias ter muitas surpresas um dia desses. É verdade, tu tinhas razão. Mas olha, eu ganhei um aquário maravilhoso. Uau, mas que grande aquário! E quantos peixinhos tem lá dentro? Tem muitos peixinhos! É verdade, Ritinha, estou muito feliz com o meu aquário. É mesmo, bem bonito. Ritinha, o que é que se passa contigo? Tio Zé, estou triste. Então, tu há pouco estavas bem feliz e agora já estás triste. É que eu fui à casa do Zeca e lá eu vi um aquário bem melhor que o meu. E eu gostava de ter um igual ao do Zeca, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Ritinha, isso parece-me inveja. Inveja? Sim, estás a querer as coisas como o Zeca tem. Tu tens que te contentar com aquilo que tu tens, com aquilo que tu consegues ter. Pois é, mas eu não consegui impedir esse sentimento. Pois, às vezes isso acontece. As coisas vêm à nossa vida e nós não conseguimos impedi-las. Mas podes resolver o problema. Pois, vou ter que pedir perdão ao Senhor Jesus por ficar com a inveja do Zeca. É isso mesmo, Ritinha. Olha, eu espero que sejas muito feliz com o teu aquário e o teu peixinho. Pois, também acho. Ele é a minha medida. Eu consigo tratar de um peixinho e de um aquário. É isso mesmo, Ritinha. Boa tarde, Ritinha, e até à próxima. Boa tarde, tio Zé. Obrigado. O senhor sempre tem uma palavra amiga para mim. Olá amigos, bem-vindos a mais um Clube de Boas Novas aqui no nosso canal. Espero que a tua semana tenha corrido bem e que estejas preparado para mais um clube que vai ser muito fixe. Olha, não te esquece de partilhar o nosso canal com os teus amigos e se tu não és ainda inscrito no nosso canal, inscreve-te, ativa o sininho das notificações para receberes as notícias dos próximos programas, tá bem? Entretanto, vamos cantar! Então vocês fazem aqui o gesto com a Yolanda, olha. Estou fora disto. Isto é na boa. Isto é comigo. Ou isto é à toa, tá bom? Então vamos lá, comigo. Laia, laia, la laia, la, laia, laia, la 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 la, laia, laia, la 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 la, laia, laia, la 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 la. Chamar para brigar, mas sempre a conviver, com medo que houver, mas não agradecer, mentir pra se safar, fazer até o fim, se for para ajudar, chamar atenção pra mim, não dá. Qual é a
atitude certa? Qual é a atitude certa? Qual é a atitude certa? Qual é a atitude certa? Falar mal de alguém, tentar compreender, um gesto de amor, querer aparecer, querer tudo de alguém, mas saber conquistar, saber oferecer, não querer partilhar, não dá. Qual é a atitude certa? 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 A Júlia estava toda contente. Ela tinha ganho um tapete novo para o seu quarto. Era um tapete lindo, azul, e ficava mesmo bem ao lado da sua cama. Apesar do seu quarto ser bem pequenino, tinha agora um novo look. E ela não se cansava de olhar para o tapete novo, toda contente. Bem, nessa tarde, a nossa amiga Júlia, ela ia visitar a sua amiga Sara. Era uma nova amiga e era a primeira vez que Júlia ia estar em casa de Sara. E ela estava toda contente para contar a Sara as novidades do seu novo look no quarto. Quando chegou na casa de Sara, uau! A casa era enorme! E quando foi para o quarto de Sara, Júlia nem podia acreditar. O quarto era mesmo muito grande. Ela olhou para o lado. Sara, o teu quarto é lindo! Ai, obrigada, dizia Sara. A minha mãe ajudou-me a escolher as colchas e deixou-me escolher a cor para as cortinas. Sabes, o amarelo é a minha cor favorita. E olha só como ficou tudo tão bonito. A Júlia olhou, uau! E começou a ter uma série de pensamentos na sua mente. Ok, eu também queria ter um quarto destes. Eu gostava de ter uma secretária como aquela. Um puff! Eu quero um puff daqueles. Um quadro de avisos no quarto. A sério? E aquele tapete. Olhem-me só para aquele tapete enorme. Eu queria tanto ter um quarto grande. Bem, Júlia começou a pensar então no seu quartinho e já não se sentia tão animada com o seu novo tapete azul. Agora parecia mesmo insignificante. Estava tão contente com o seu quarto, com o seu novo look do quarto, até ver o quarto de Sara. Pois é, a Júlia sentiu inveja no seu coração. E inveja é aquela tristeza que sentimos quando desejamos aquilo que pertence a outra pessoa. E sabes, às vezes quando nós olhamos à nossa volta, queremos ter as coisas dos outros, a bicicleta dos outros, a roupa dos outros, até a família dos outros. Queremos tocar ou cantar como alguém outro canta e toca. E sabes, a Bíblia diz que a inveja é pecado. Aliás, o último mandamento que Deus deu a Moisés foi exatamente este: não cobiçarás, ou seja, não desejarás para ti aquilo que pertence a outros, ou por outras palavras, não invejarás. A Bíblia também nos avisa que onde há inveja, há sempre pensamentos negativos, sentimentos negativos que podem levar a comportamentos negativos e que são pecado. Podemos querer tirar o que não nos pertence, roubar, até magoar o outro para ficarmos com aquilo que lhe pertence. Enfim, qual deve ser então a nossa atitude? Como filhos de Deus, o que é que nós devemos fazer que agrada a Deus? Vamos ler o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Não permitam que a paixão do dinheiro vos domine. Contentem-se com o que têm, porque o próprio Deus nos prometeu: nunca te deixarei, nem te abandonarei. Contentamento é ficar feliz e satisfeito com aquilo que nós temos, porque reconhecemos que Deus sabe sempre o que é o melhor para nós e dá-nos tudo o que precisamos. Aqui nós podemos ler que esta é a promessa de Deus: não nos deixar, não nos abandonar. Deus não deixa os seus filhos,
não abandona os seus filhos. Ele está atento às necessidades dos seus filhos, aqueles que já confiam no Senhor Jesus como seu Salvador. Vamos ler todos juntos e a segunda parte do nosso versículo? A Bíblia diz, em Hebreus 13, 5b, contentem-se com o que têm, porque o próprio Deus nos prometeu, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Hebreus 13, 5b. Deus fez-te tal como tu és, de uma forma única. Não há ninguém que seja igual a ti. Tens as capacidades, os dons, as características que fazem de ti uma pessoa única e especial. E quando tu reconheces que Deus é Deus e que Ele sabe tudo e sabe o que é o melhor, que Ele nunca erra, nunca se engana, então tu deves ficar contente com aquilo que tu és, com aquilo que Deus te dá. Claro que o Espírito Santo nos ajuda e torna-nos pessoas melhores quando nós permitimos que Ele trabalhe na nossa vida, porque cada vez queremos agradar a Deus mais e sermos como o Senhor Jesus. Vamos ler outra vez o nosso versículo? A Bíblia diz, em Hebreus 13, 5b, contentem-se com o que têm, porque o próprio Deus nos prometeu, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Hebreus 13, 5b. Se tu já és filho de Deus, então lembra-te, não precisas sentir inveja de outros. Tu és filho de Deus, tu foste salvo pelo Senhor Jesus, que promete estar sempre contigo e jamais te abandonar. Tudo o que tu precisares, Deus vai dar. Todas as tuas necessidades, Deus vai suprir. É verdade que Ele não te vai dar tudo o que tu queres, se essa não for a vontade de Deus, mas vai-te dar tudo o que precisas. Lembra-te que agradar a Deus de todo o teu coração, porque Ele satisfaz todas as tuas necessidades. Por isso, contenta-te e confia no teu Pai Celeste. Vamos ler mais uma vez o nosso versículo juntos? A Bíblia diz, em Hebreus 13, 5b, contentem-se com o que têm, porque o próprio Deus nos prometeu, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Hebreus 13, 5b. Muito bem, agora vamos ler novamente, só que desta vez vamos fazer com gestos. Preparados? Vamos lá então. A Bíblia diz, em Hebreus 13, 5b, contentem-se com o que têm, porque o próprio Deus nos prometeu, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Hebreus 13, 5b. Mais uma vez, a Bíblia diz, em Hebreus 13, 5b, contentem-se com o que têm, porque o próprio Deus nos prometeu, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Hebreus 13, 5b. Muito bem! Saul matou 1000 homens, Davi 10.000. Saul matou 1000 homens, Davi 10.000. Saul matou 1000 homens, Davi 10.000. Davi matou 10.000. Por toda a cidade ouviam-se os cânticos das mulheres. Davi, um jovenzinho, um pastor de ovelhas, tinha vencido o gigante Golias, o grande gigante que tinha assustado o exército do rei Saul, o rei de Israel. Bem, depois da grande vitória de Davi, ele foi convidado a trabalhar no palácio do rei Saul. Agora, quando ele estava a regressar dos campos de batalha, à medida que se aproximava do palácio, as mulheres saíam ao seu encontro e cantavam e dançavam alegres. O miúdo era agora um herói! Ele fez aquilo que os soldados experientes do exército do rei Saul não fizeram. Ele teve coragem e, com a ajuda de Deus, enfrentou o gigante Golias, o melhor soldado do exército filisteu, o exército inimigo do exército de Israel. Quando o rei Saul ouviu o que as mulheres cantavam, ele ficou muito, mas muito aborrecido. Andam por aí a dizer, e eu sei que são as mulherzinhas, que andam a dizer que Davi matou 10.000 homens e eu só matei 1.000. Só faltam agora quererem fazer o menino Davi de rei de Israel. Onde é possível isto? O rei sou eu. A
Bíblia conta-nos que o rei Saul ficou então com muitos ciúmes de Davi, sentiu inveja de Davi. Imagina só, Saul, um homem forte, alto, rei de Israel, com muitas riquezas, com muito poder, tinha inveja de Davi. Davi, a sério? Um miúdo, um adolescente que pastoreava as ovelhas do seu pai. Ele nem sequer um homem feito era. Davi era bem jovem, é verdade, mas ele tinha algo que Saul não tinha, um coração segundo o coração de Deus. Davi confiava no Senhor Deus e obedecia a Deus com coragem e com valentia. Davi sabia que Deus estava com ele e que não o abandonaria em momento algum. Então, com fé e coragem, ele derrotou Golias. Saul até podia ter combatido Golias. Afinal, a Bíblia nos conta que Saul era um homem alto, aliás, o mais alto da sua região. Ele era forte, um bom soldado, um soldado experiente, mas não teve coragem e nem confiou em Deus naquele momento. Agora estava cheio de inveja de Davi. Saul não se contentou com o que tinha e quis aquilo que Davi tinha, o amor e a admiração do povo. O que é que te faz sentir inveja? Talvez roupas de marca ou outras roupas que tu gostarias de ter e não tens? Ou será que é jogos, brinquedos, as boas notas, dons e talentos que gostarias de ter e que tu não tens? Ou gostarias que fosse melhor? Enfim, às vezes nós sentimos vontade de ter aquilo que os outros têm. A Bíblia chama isso de inveja. Mas a Bíblia também ensina-nos que devemos contentarmos-nos com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Então, não sintas inveja dos outros. Contenta-te com o que tens. A inveja desagrada a Deus e estraga tudo. A inveja é contra Deus, porque Deus ordena para nós não invejarmos. E ao sentirmos inveja, nós estamos a desobedecer a lei de Deus. A inveja é também contra os outros, porque por causa de querer aquilo que os outros têm, podemos pensar mal dos outros, pegar nas coisas dos outros e fazer o que for preciso para ter aquilo dos outros, aquilo que não nos pertence. E nem que para isso seja necessário roubar ou destruir ou até mesmo matar. A inveja é também contra nós porque é como se fosse um veneno nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Começamos a pensar mal, começamos a sentir mal. Vejam só o que diz no livro de Tiago 3,16. E diz assim: onde existem ciúme e inveja, aparece a desordem e toda a espécie de maldades. Puxa, tudo isto separa-nos de Deus. Ciúme, inveja, maldades, na realidade são expressões do pecado que já nasce connosco. Todos nós nascemos com esta tendência de fazer coisas que desagradam a Deus, que são contra Deus e que a Bíblia chama de pecado. E o pior é que o pecado separa-nos de Deus. Deus é santo e puro e não pode estar onde está o pecado. Então o nosso pecado, que já nasce connosco, afasta-nos de Deus, separa-nos de Deus. E este é o castigo para o pecado, estarmos longe de Deus, não podermos estar na sua presença. E o pecado não só estraga a nossa amizade com Deus, como também a nossa amizade com os outros. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul. A Bíblia diz que no dia seguinte, depois de o rei Saul ter ouvido aqueles cânticos das mulheres e ter sentido inveja e ciúme, a Bíblia diz que ele ficou como louco. E quando Davi se apresentou no palácio para tocar harpa para o rei, como sempre fazia, imaginem só, Davi até tocava para o rei Saul, pois quando ele foi fazer isso, Saul começou a olhar para ele de uma forma assim meio misteriosa. Ele estava a magicar qualquer coisa. E enquanto Davi tocava, Saul, no seu coração, desejou fazer mal a Davi. E pegando na sua lança, atirou contra Davi. Exatamente isto que aconteceu. Davi conseguiu desviar-se a tempo. E Saul dizia: vou espetar Davi contra a parede. E uma vez mais, Saul pegou na lança e atirou contra Davi. Ufa! Davi conseguiu desviar-se uma vez mais. Saul então percebeu que Deus estava a cuidar de Davi e ficou com medo. Deus está com ele! Deus está a cuidar de Davi!
Claro, Deus sempre cuida dos seus filhos. Deus nos ama e não nos abandona. Ele promete cumprir as nossas necessidades e dar-nos sempre o que nós precisamos. Então, Deus cuida, Deus protege, Deus supra as necessidades dos seus filhos. Por isso, os seus filhos não precisam sentir inveja daquilo que os outros têm, nem ficar tristes por não terem as coisas que os outros têm. Deus dá-nos tudo o que precisamos, tudo o que é o melhor para nós. E se tu já és filho de Deus, então não sintas inveja dos outros. Contenta-te com o que tens. Deus cuida de ti e dá-te tudo o que tu precisas. Como Saul percebeu que todos gostavam de Davi e que Davi era realmente especial e que Deus estava a cuidar dele, Saul então teve uma ideia para se livrar de Davi. Nomeou capitão do exército. Imaginem só o miúdo, um jovenzinho, agora era o capitão do exército. É verdade, Davi agora teria que chefiar as tropas nos campos de batalha e com certeza vai morrer na linha da frente. Deve ter pensado Saul. E lá foi Davi a chefiar as suas tropas e combater os inimigos de Israel. Ele nem sequer tinha experiência como soldado, era miúdo, mas foi para a frente da batalha. Será que Davi sentiu medo? Claro que sim, qualquer um sentiria. Mas Davi confiava em Deus e sabia que Deus estava com ele e que o salvaria. Afinal, Deus tem poder para nos salvar. E foi exatamente isso que Deus fez quando mandou o Senhor Jesus, o seu único filho, ao mundo. Deus enviou Jesus para salvar-nos do castigo para o pecado. Lembra-se qual é o castigo? Isso mesmo, ficarmos separados, ficarmos longe de Deus por causa dos nossos pecados. E é verdade, Jesus morreu numa cruz para salvar-nos deste castigo. Ele morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, mas Jesus não ficou morto, porque Deus aceitou o seu sacrifício na cruz, o sacrifício do Senhor Jesus. É como se o Senhor Jesus tivesse pago a nossa dívida que nós tínhamos para com Deus. E com a dívida paga, Deus então ressuscitou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus hoje está vivo no céu e no coração daqueles que já confiam-no como seu Salvador. Ele pode perdoar todos os nossos pecados e pode nos trazer novamente esta amizade especial para com Deus. Se tu, arrependido dos teus pecados, confessares os teus pecados a Jesus e pedires-lhe perdão, a Bíblia diz que Ele vai te salvar. Ele vai perdoar os teus pecados, faz de ti um filho de Deus, dá-te uma nova vida para sempre com Deus. Jesus pode salvar-te e dar-te esta vida para sempre com Deus. E nesta nova vida, Deus vai cuidar sempre de ti, vai te dar tudo o que precisares. Se ainda não tens o Senhor Jesus na tua vida, então faz isso. Aceita-o hoje mesmo como o teu Salvador. Bem, finalmente chegaram os mensageiros da frente da batalha com notícias da guerra. E com certeza Saul pensava: Puxa, será que Davi, quando foi pra guerra, será que ele perdeu a batalha? Será que ele morreu? Tomara que sim, para que toda a gente agora saiba de uma vez por todas que o rei de Israel sou eu. Tomara que ele tenha se dado muito mal. Isso. E as notícias dos mensageiros foram estas: nosso rei Saul, as notícias que nós trazemos são as melhores possíveis, são maravilhosas, nós estamos a vencer a guerra. Davi é um grande capitão, ele está a levar-nos a conquistas, a sucessos, de conquista em conquista. Davi é excelente no que faz. O que é que será que o rei Saul pensou? O quê? Davi, um grande capitão, não pode ser um grande soldado e um herói de Israel? Como é possível? Eu é que sou o herói! O rei Saul cada vez mais temia Davi, pois sabia que Deus estava com ele e Deus já não estava mais com o rei Saul. O coração de Saul não era um coração segundo o coração de Deus. O que ele desejava não eram as coisas que seriam da vontade de Deus. E por isso, Saul sabia perfeitamente que Deus já não estava com ele. Deus estava com Davi.
Bíblia também conta-nos que toda a gente gostava de Davi e admirava-o por ser forte, corajoso e tornar-se o melhor capitão do exército. Davi fazia o seu melhor, pois contava com a ajuda de Deus e procurava obedecê-lo em todo o tempo. E claro, Deus cuidava dele, protegia-o e mais tarde a Bíblia diz que Davi tornou-se um grande rei. Aliás, o rei mais importante na história do povo judeu. Davi, ele não invejava Saul, pelo contrário, a Bíblia diz que ele tinha um grande respeito pelo rei Saul. Afinal de contas, Saul foi o primeiro homem que Deus escolheu para se tornar o rei de Israel. Então Davi respeitava isso. Davi honrava Saul. Davi não invejava Saul e contentava-se com tudo aquilo que Deus tinha para ele. E por isso Davi foi muito bem sucedido. Se tu já és filho de Deus, não sintas inveja dos outros. Contenta-te com o que tens. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele te dá, por tudo aquilo que Ele faz na tua vida. E lembra-te das coisas incríveis e maravilhosas, as bênçãos que Deus tem trazido à tua vida e à vida da tua família. Será que tu consegues dizer 5 coisas especiais que Deus tem abençoado a tua família e a tua vida? Partilha isso com a tua família. Pensa em 5 coisas especiais que Deus vos tem dado. Vamos dizer mais uma vez o versículo que nós aprendemos com os gestos. A Bíblia diz, em Hebreus 13, 5b, contentem-se com o que têm, porque o próprio Deus nos prometeu, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Hebreus 13, 5b. Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para a oficina e hoje vamos dar continuidade ao projeto que começamos a semana passada. Se tu nos estás a ver pela primeira vez e não viste o programa da semana passada, aconselho-te a ver o programa da semana passada para poderes continuar este trabalho. Então nós estamos a fazer um teatrinho para brincarmos com fantoches e histórias da Bíblia e hoje nós vamos concluir, vamos enfeitar, vamos produzir algumas coisas para dar mais graça ao nosso teatrinho. Venham daí trabalhar então, porque acho que vocês vão gostar do resultado final. Continuando o processo de melhoramento do nosso teatrinho, hoje nós vamos cortar aqui, portanto tínhamos esta ranhura aqui, agora vamos fazer uma outra aqui atrás. Novamente volto a dizer, este é um processo que é bom pedirem ajuda a quem está habituado a trabalhar com o X-Art para não se magoarem. Bem, eu coloquei fita cola assim para ficar tudo bem arrematadinho. E agora nós vamos fazer um processo de forrar, principalmente esta parte aqui, para ficar o nosso teatrinho mais arrematadinho. Vamos usar a fita cola dos dois lados, colocar aqui. Vamos fazer assim umas pregazinhas, que para a cortina fica como nós queremos. Nós não queremos a cortina ocupar o espaço todo. Com uma fitinha desta de cetim, nós vamos fazer aqui a amarração da nossa cortina. Nós vamos querer que ela fique aqui sossegadinha, então vamos pôr aqui um bocadinho de fita cola. Para ela não sair daqui. Depois damos o jeitinho que a gente quiser. Se for necessário, põe-se um bocadinho de fita cola aqui em baixo também.
Então agora vamos tentar dar uma melhorada aqui na apresentação da nossa caixa. E eu vou usar cartolina canelada, que já cortei, mas podem usar cartolina da outra, podem usar feltro, Eva, pronto, pode ficar ao vosso critério. Eu já pus cola, mas vou ter que pôr mais um bocadinho. Pronto, já forrei. O processo é sempre igual, forrei à volta, como podem ver, e também a caixa. Okay, agora vamos resolver esta parte aqui. Esta parte aqui precisa ser mais fortalecida e nós vamos fazer um pouquinho maior do que esta que está aqui para sair fora. Então com o furador vamos precisar fazer uns furinhos aqui e acolá. Para quê? Eu já vou explicar porquê, porque estes furinhos precisam estar aqui abertos. Então estes furinhos vão ajudar a segurar as nossas figuras. Tá bom? Portanto, não se esqueçam que tem que dar o espaço para aqui. E se quiserem também para trás, também podem fazer então maior um pouquinho, mas ali a gente vai precisar para outra coisa. Portanto, estes furinhos aqui é para segurar as nossas figuras. Ok, então fiz os buraquinhos aqui e fiz na caixa também, porque depois quando nós colocarmos aqui precisamos que vai encaixar ali também e assim vai ficar a coisa mais fortalecida. Agora é só colar, assim quando pusermos os nossos bonequinhos cá dentro eles vão se segurar. Alterei os meus bonecos. Coloquei este pauzinho de churrasco porque é mais fino e é bem melhor para trabalhar do que os outros eram um pouco pequeninos. E também fortaleci, embora tenha feito com cartolina, mas fortaleci com outra cartolina porque devido à umidade eles começam a ficar todos tortinhos e já estava a ficar tudo mal. Agora nós podemos criar, aqui nesta outra ranhura que aqui está, podemos criar cenários adicionais para fazermos exterior ou interior, então precisamos de uma cartolina que depois dobramos aqui, assim uma partezinha, e dá para meter aqui. Por isso temos a outra ranhura atrás e agora podemos criar outros cenários de exterior. Temos com árvores e temos com lago. Portanto é só colar, cortar à medida e colar, porque dependendo da caixa que estão a usar, ou tem que ampliar ou tem que reduzir. Portanto o A4, esta folhinha que eu estou a usar é mais pequenina, é só uma questão de colar e fazermos o processo, pintar e tudo. Eu já tenho o meu feito, portanto já pintei, agora é só colocar aqui e já vamos ver o efeito. Então hoje tivemos muito trabalho e dá um bocadinho de trabalho para que as coisas fiquem bonitas, mas acho que vale a pena o resultado que nós conseguimos obter com todo este nosso trabalhinho. Eu estou a disponibilizar em PDF os cenários e também algumas figuras para a história que nós ouvimos hoje. Assim vocês podem adicionar mais uma história, vocês podem criar também as vossas próprias figuras e as vossas próprias histórias. Então, bons trabalhos para vocês. Então chegamos ao final do nosso Clube de Boas Novas. Foi fixe, não é? Foi divertido. Esperamos que tenhas aprendido bastante. Mais uma vez, partilha o nosso canal com os teus amigos, ok? Vamos ver se chegamos... estamos muito perto de 1000 subscritos. Vamos ver se conseguimos atingir este alvo, né? Olha só, quero lembrar-te também sobre a página do nosso site espaçodeaventura.com. É verdade, lá tu podes aprender mais coisas sobre o Senhor Jesus, continuar as nossas aventuras que temos te proporcionado aqui também e descobrir muitas coisas novas. E não só podes acedê-lo através do teu computador, mas também agora com a app tu podes fazê-lo no teu telemóvel ou no teu tablet. Portanto, muitas oportunidades para conheceres mais o Senhor Jesus e a Palavra de Deus. Ok, então até a próxima. Adeus, tchau.